Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Nesta noite nós vamos discutir dois assuntos, um em cada vídeo, em função de que na semana passada, por compromissos pessoais, não houve a palestra. O tema deste vídeo vai ser trauma. O trauma, ele pode ser o resultado ou a consequência desencadeada por um problema que ocorreu. Então, uma situação problemática que não foi bem resolvida, isso mentalmente, talvez até fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ela acarreta então, em função dessa não superação, um trauma. Esse trauma, ele traz consequências. Ele, quando se passa por uma situação semelhante à que se passou, ou que de alguma forma se reporta à situação que se passou e que gerou o trauma, pode trazer gatilhos, desencadear surtos, desencadear mecanismos de autodefesa involuntários, inconsequentes, em função do trauma que a outra situação vivenciada gerou e que não foi superado. Problemas todos têm. Claro que nós não estamos aqui desconsiderando as gravidades das diferentes situações pelas quais as pessoas passam. Crimes que são cometidos, puxadas de tapete de determinadas pessoas, traições em relacionamentos diversos, golpes, enfim, há toda uma série de situações que inclusive se deve buscar a ajuda legalmente instituída de processos advocatícios e judiciais, mas o fato é que essas situações, esses problemas, eles acabam desencadeando uma série de bloqueios emocionais, mentais, físicos, espirituais, profissionais, educacionais, enfim, vai depender da situação, do problema em questão, que vão gerar, então, traumas na pessoa. Ou seja, cada vez que alguma situação se manifesta semelhante a que gerou trauma, ou cada vez que a lembrança ou o indivíduo que gerou é reportado a lembrança, o trauma se manifesta. Ou seja, a situação reaparece com muita força, trazendo estresse, depressão, fadiga mental, agressividade, enfim, uma série de consequências em virtude da não resolução. Por mais grave que seja a situação, por mais difícil que seja a situação vivenciada, há a necessidade da superação. E essa superação significa compreender a situação que ocorreu, a aprendizagem que ela desencadeou, inclusive de aprender a lidar com a dor, de aprender a lidar com as consequências que se tenha adquirido voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, em função das consequências da resolução ou do problema, da situação não resolvida, gerada e que gerou o trauma, para que se possa fazer uma aprendizagem, uma reavaliação, uma ressignificação dessas situações e buscar ver numa outra ótica, o menos traumática possível, para que se possa sobreviver minimamente saudável nas condições mentais, emocionais, físicas, e se possa continuar vivenciando a vida, carregando, claro, essa experiência, carregando a lembrança, porque nem é conveniente esquecer, ela é uma aprendizagem que precisa ser considerada, que tem a sua importância maior ou menor na vivência da pessoa
que se sente traumatizada, que foi traumatizada pelo desencadear do problema, mas que serve também como um mecanismo de aquisição de experiência, de maior autovalorização, de maior autorrespeito, de maior autoamor, ou seja, de reconsiderar o vivenciado, superar na medida do possível e ao longo do tempo essa situação, ressignificando-a, dando a ela o lugar devido, porém não dando um grau de importância maior do que a situação tenha. E é claro que isso demanda esforço, é claro que isso depende de tempo para vivenciar os lutos que essas situações, as tristezas, as depressões que essas situações trazem, para que haja a transformação, a metamorfose, a modificação da forma que se era, que se pensava, que se agia, se sentia, para uma outra forma, preferencialmente mais evoluída, mais consciente, mais objetiva, mais clara, mais correta de viver. E aí, para superar esses karmas, esses traumas que geram bloqueios, é preciso desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, tanto de quem viveu a situação quanto de quem causou a situação. Porque consciente ou inconscientemente, a gente tem uma vivência que muitas vezes nos incita, não justifica, mas nos incita a determinados tipos de manobras, a determinados tipos de atitudes, porque foi a aprendizagem desenvolvida até ali. Não que não se possa mudar, obviamente, e volto a dizer, não estamos justificando atitudes graves e nem as menos graves. Também a questão da resiliência, de eu me dar o tempo para que, independente se eu sou o traumatizado ou quem causou o trauma, possam haver as modificações de consciência necessária para que se perceba o erro, se retifique o erro e se supere esse erro, buscando a automelhoria e muitas vezes a ajuda de outros ou ser a ajuda para o outro quando é possível. Desenvolver, então, o desapego da situação. Por mais dolorosa, por mais difícil, por mais consequências que tenha trazido e problemas que tenha gerado nessas consequências em função de uma situação inicial não resolvida ou mal resolvida, traumática, é preciso para a superação que a gente desapegue. Que a gente compreenda que o que passou, passou, o passado é passado e serve como experiência para não vivenciar mais. Como vivenciou, não agir mais da mesma forma, não se deixar levar e não se deixar enganar, muitas vezes, pelas pessoas e pelas situações. Porque todos estamos em aprendizagem, todos vamos errar, em maior ou menor grau. E todos vamos ter que lidar com os erros próprios e dos outros. É, na atitude de desapego, aprender a perdoar. Se perdoar, perdoar o outro, perdoar a situação acontecida para que se possa seguir em frente, para que se possa se dar o outro passo, para que se permita a superação, o avanço, o progresso dessa aprendizagem, buscando um grau evolutivo maior. As situações superadas, traumáticas ou não, elas nos trazem experiências, essas experiências nos permitem aprendizagens que vão nos levar a um grau evolutivo maior, a uma consciência maior. E, para que haja empatia, resiliência, desapego e perdão, é preciso o desenvolvimento do amor. O amor por si, o amor pelo outro, o amor pela situação, o amor que gera a compreensão, a aceitação, a resignação. O que não significa não dar limites para que essa situação que foi ruim não aconteça novamente. Nem da nossa parte para com os outros, nem da parte dos outros para conosco. Então ela traz uma aprendizagem, porém que ela não nos torne amargos.
que ela não nos torne tristes, que ela não nos torne crentes de que não somos capazes de superação e, portanto, que comecemos a nos impor autossabotagens, de achar que não é possível a superação. Ela é possível. O tempo, ele vai trabalhando nas situações de modo que haja o arrependimento, de modo que haja conciliação, de modo que haja a conscientização, de modo que haja a compreensão do todo e que se possa ressignificar isso, embasado no amor incondicional, por mim e pelo outro, pela condição, pela situação, e para que se possa, ao superar, seguir em frente. Porque não seguir em frente significa estagnar. Estagnar significa ancorar naquela situação e não se permitir avançar para além dela. E não se permitir continuar uma vivência sem carregar essas algemas, essas correntes, esse peso que o passado traumático trouxe. É difícil? É difícil. Demanda esforço? Demanda esforço. É uma aprendizagem? É uma aprendizagem. Vai ser feita lentamente, gradualmente, com um grau de dificuldade? Vai. Maior ou menor, dependendo da consciência ou da inconsciência, também. Dependendo da gravidade do problema, do afetamento, também. Mas está na nossa condição de seres humanos em aprendizagem superar essas situações e com isso evoluirmos. Então os problemas, as situações que nos trazem traumas e que geram bloqueios na nossa vida são desbloqueados na medida em que a gente supera, e a gente supera desenvolvendo características positivas, aprimorando as características positivas que já se tem, se desapegando das características e das situações que elas remetem tanto de nós para com os outros, dos outros para conosco, desenvolvendo um auto-amor, um auto-respeito, uma auto-valorização, um auto-perdão e para o outro também, essas mesmas condições, permitindo que essas situações sirvam de aprendizagem, de experiência, para um grau de consciência maior de desenvolvimento e aí então permitir a nossa evolução. E todos nós viemos aqui para evoluir. Esse é o nosso objetivo maior. Então, que a gente consiga, ao longo do tempo, superar as situações ruins, desenvolvendo uma consciência crítica do que aquela situação me causou e do que ela me trouxe de aprendizagem. O quanto eu me tornei melhor, o quanto eu me tornei mais ativo, o quanto eu fui flexível no sentido de buscar um outro caminho, uma outra jornada, uma alternativa. Buscar a ajuda, inclusive, me desprendendo do egoísmo, me desprendendo da vaidade, me desprendendo da vingança, me desprendendo, inclusive, também da autopunição para fazer a aprendizagem, a superação, a evolução. Eu agradeço imensamente quem assiste os vídeos. Quem quiser deixar o seu like, quem quiser compartilhar, quem quiser fazer os comentários no final do vídeo, eu agradeço. Tudo ajuda o canal. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o Reiki à distância, por 3 noites seguidas receberá. Não precisa deixar o porquê para preservar a sua privacidade. O Reiki é uma energia inteligente, então ele vai para o que você precisa. E é importante, principalmente, que a gente se dedique a superar as coisas ruins que nos aconteceram ou que fizemos, buscando evoluir, repensar, tomar novas atitudes que vão nos fazer ser melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que somos hoje, superando, inclusive, as nossas autossabotagens, as nossas crenças limitantes, num processo de se tornar cada dia
melhor. Eu desejo uma semana de muita prosperidade, harmonia, equilíbrio, paz e luz, de muita superação de si mesmo e do entorno, para que a gente possa realmente aprender e dessa aprendizagem alcançar a evolução que foi o nosso objetivo ao encarnarmos aqui, e para quem não acredita em encarnação, de estarmos aqui em aprendizagem constante. Gratidão infinita, uma semana maravilhosa de muita luz e prosperidade para todos. Até o próximo encontro.